Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus. Quero aqui cumprimentar nosso povo de Tão Sul, povoado de Vilas Boas, Zona Rural, meu querido povo de Jordânia e os internautas do Facebook com bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Narci Meirelles para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Bom dia a todos. A palavra de Deus se encontra em Ezequiel 34, versículo 11 ao 12. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar todos os lugares por onde andam espalhadas, no dias de nuvens e de escuridão. Quero pedir a todos os internautas que estão em casa nos assistindo para rezar a oração que Deus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Declaro aberta a fase do expediente do dia. Solicito ao diretor da casa a leitura da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão extraordinária de 2023. Ata da primeira sessão extraordinária de 2023, convocada pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal e levada a efeito às 11 horas do dia 26 de janeiro de 2023, no plenário Bernardo de Oliveira Lobo, Palácio da Pedra Grande, onde fizeram-se presentes os senhores vereadores Fernando Roberto da Costa, Ardelano de Oliveira Silva, Wesley Jean Luiz Pedrosa, Júnior César da Silva Frisberto, Luiz Antônio Batista de Moraes, Colemar Vicente da Silva e Kênio Vicente Pedroso. Ausentes os vereadores Narci Silva Meirelles e Gilberto Fonseca Neto, cujas ausências foram devidamente justificadas. Verificadas as faculdades legais e regimentais sob a proteção de Deus, foi declarada aberta a sessão. O senhor presidente cumprimentou os presentes e solicitou ao vereador Wesley que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Então declarou aberta a fase do expediente do dia, colocando em votação a ata da 12ª sessão extraordinária de 2022, que foi aprovada à unanimidade. Foi então solicitada a leitura do expediente do dia, que consistiu em projeto de lei 001/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos municipais. PL 0223, que dispõe sobre as alterações na Lei Municipal 561 de 2001. E projeto de lei 003/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal do Município, REFIS 2023. O senhor presidente, então, declarou encerrado o expediente do dia, encaminhou as matérias das comissões e, ato contínuo, declarou encerrado o expediente do dia. Aberta a ordem do dia e não havia matéria para ser apreciada. O senhor presidente, então, encerrou a ordem do dia e ordenou o sorteio dos vereadores que utilizariam a palavra para suas considerações finais, no momento que utilizou a palavra na tribuna o vereador Celinha. O senhor presidente, o vereador Fernando, mais uma vez agradeço a presença de todos, colocou-se à disposição e nada mais havendo a ser tratado, convocou para a segunda sessão extraordinária a ser realizada no dia 27 de
27/1/2023, às 10 horas, e declaro encerrada a sessão, da qual, após lei conferida, segue assinada pelo senhor presidente e pelos secretários. A íntegra da reunião encontra-se no Facebook da Câmara Municipal. Discussão da ata da sessão anterior. Votação da ata da sessão anterior. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao diretor da casa a leitura do expediente do dia. Parecer do Projeto de Lei Substitutivo 01/2023. Matéria: Projeto de Lei Substitutivo 01/2023, autoria do Poder Executivo, datado dia 25/1/2023, relator Arnildo Oliveira Silva. Conclusão: ato, apreciação pelo plenário. O projeto dispõe sobre a revisão geral anual dos índices para todos os servidores públicos municipais e agentes políticos do Poder Executivo do município de Sul e Estado de Goiás. 1. Relatório. O presente parecer tem por objetivo a análise legal do projeto em epígrafe e tem plenário encaminhado a essa comissão permanente para análise e deliberação. A matéria tramitou sobre o regime de urgência em reuniões extraordinárias convocadas pelo chefe do Poder Executivo. Alegou ao CAID que, para que a implantação ocorra já no mês de janeiro de 2022, seria imprescindível que o projeto tramitasse em regime de urgência. O projeto 01/23 possui a redação clara e objetiva dentro das formalidades gramaticais e com escorrida linguagem sobre o assunto tratado. Em suma, o objetivo é obter a autorização legislativa para fazer a reposição dos vencimentos dos servidores públicos municipais ativos, inativos, efetivos e comissionados do município de Rio Sul, bem como dos agentes políticos, prefeito, vice-prefeito e secretários, em simples manutenção do equilíbrio da equação inicial, afastando-se a perda sofrida por agentes públicos e servidores em virtude da inflação, seguindo o índice acumulado pelo INPC do IBGE, de 5,93%. É o relatório. 2. O voto. O Poder Executivo, indubitavelmente, tem a competência para propor o projeto. No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra-se fundamento no artigo 20, caput, da Lei Orgânica Itauçuense, sendo o qual a iniciativa da lei cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara Municipal, ao prefeito e aos cidadãos. Em relação à matéria versada no projeto de lei, consoante o disposto no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Dispositivo com similar redação contido no artigo 10 da Lei Orgânica Municipal, que prescreve: a Câmara Municipal, com sanção do prefeito, cabe legislar a respeito de todas as matérias da competência do município e especialmente sobre. Portanto, é clara a competência do chefe do Poder Executivo em propor o presente projeto de lei. No mérito, destaca-se que a matéria tem fundo constitucional, estando a referida revisão prevista na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, como dispõe seu artigo 37, inciso 10, que a remuneração dos servidores públicos, no subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Conforme decisão proferida na ADI 3459 do Rio Grande do Sul, da relatoria do excelentíssimo ministro Marco Aurélio, a revisão geral anual apenas implica na reposição de poder aquisitivo com a manutenção do valor da remuneração e, em outras palavras, é a simples atualização monetária dos valores percebidos pelos servidores. Inverso, entre aspas. Revisão geral distingue-se de aumento. A revisão geral implica simples manutenção do equilíbrio da equação inicial, afastando-se a perda sofrida por agentes públicos e servidores em virtude da inflação. A revisão geral e o texto da lei fundamental, a qualquer, repita-se, anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice, não resulta em acréscimo, mas na atualização monetária, de modo a eliminar os efeitos da inflação e, com isso, repor o poder aquisitivo da parcela percebida. O ministro Marco Aurélio, na condição de relator da ADI 3454-59 do Rio Grande do Sul, 21/5/2007. Assim, dos transcritos dispositivos constitucionais, tem-se como requisito para a revisão geral anual a anualidade,
a instituição por lei específica, a identidade da data de concessão, a unicidade de índice e a incidência sobre todos os servidores e agentes políticos de cada poder ou órgão constitucional, que é a generalidade. E deste modo, vemos que o projeto atende a todos estes requisitos. Importante mencionar que, quanto ao reajuste dos subsídios dos agentes políticos, o Egrégio Tribunal de Contas do município já manifestou sobre a matéria, chegando inclusive a editar a Resolução Normativa RN número 05/2007, a qual assim prescreve. Artigo 1º. A revisão geral anual do subsídio dos agentes políticos e da remuneração dos servidores públicos municipais está condicionada à edição de uma lei municipal de iniciativa do chefe do Poder Executivo, estabelecendo o índice e a data base, ou seja, elegendo o mês em que se dará o procedimento de recomposição de perdas inflacionárias a cada ano e o índice adotado, INPC, IGP e etc., para ambos os poderes. Parágrafo único. A inércia no desencadeamento do respectivo projeto de lei caracteriza omissão por parte do prefeito municipal com evidente ofensa ao mandamento constitucional que garante a revisão anual de vencimentos. O Tribunal de Contas do município também teve a oportunidade de se manifestar sobre o assunto através de consulta formal realizada pelo presidente da Câmara Municipal de Piracaju, tendo sido exarado sobre o assunto o Acórdão Conjunto número 06/2013 do Tribunal de Contas do município do Estado de Goiás no órgão pleno, com a seguinte emenda: questionamento sobre a possibilidade da revisão dos subsídios dos agentes políticos no primeiro ano da legislatura, ante a não fixação destes valores na legislatura imediata anterior, legitimamente do consulente. Concessão de revisão geral anual aos agentes políticos na forma integral. Primeiro ano da legislatura, 13/16, possibilidade, atendimento ao dispositivo no artigo 3710 da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Observância no disposto da Resolução Normativa 05/2007. Não se ouvida que há entendimentos contrários. Entretanto, a matéria está sob discussão no Colégio Superior Tribunal Federal. Por unanimidade, o plenário virtual reconheceu a repercussão geral da matéria pelo objeto do RE 1.344.400 do tema 1.192, que contudo não teve desfecho. Portanto, ordinariamente, neste ponto, o projeto é considerado até o presente momento como legal. Assim, não há verificação de nenhum vício de inconstitucionalidade e entendo que o presente projeto atende os dispositivos normativos que regulamentam esse tipo de matéria e, sendo assim, ele está em condições de ser votado pelos nobres vereadores. Eventual conflito aparente de normas constitucionais será, em momento oportuno, dirimido pelo STF. Parecer. Os integrantes da fracionária, à vista dos argumentos expedidos, seguindo o voto do relator, opinam a unanimidade pela submissão do projeto à discussão e votação, entendendo que a medida que impõe, sendo o presente parecer favorável sua regular tramitação em plenário. Ressalvamos a necessidade de que o Poder Executivo, após a eventual aprovação da matéria e edição de lei, acompanhe a tramitação do RE 1.344.400 junto ao STF, atualmente com vistas ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, em razão da repercussão geral, curvando-se ao entendimento daquela Suprema Corte. É o parecer, então surge 27 de janeiro de 2023, Gilberto Fonseca Neto, presidente, Júnior César da Silva Felisberto e Narciso Silva Meirelles, membros, e Ardelândia Oliveira Silva, relator. Emenda 01 ao projeto de lei 02/2023, de 26 de janeiro de 2023. Emenda ao projeto 02/23, que trata de alterar a Lei Municipal 564 de 2001 e da outras providências. Artigo 1º. O artigo 1º do PL 02/23, na parte que altera o artigo 50 da Lei Municipal 564 de 2001, passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. O parágrafo 1º do artigo 50 da Lei Municipal 564 de 2001 passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 1º. O subsídio do conselheiro tutelar fica fixado em R$ 2.100, sendo-lhe assegurado direito à cobertura previdenciária, gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3, do valor da remuneração mensal, licença maternidade, licença paternidade e gratificação natalina. Artigo 2º. O caput do artigo 16 da Lei Municipal 564, com redação dada pela Lei Municipal 831 de 2013, passa a ter a seguinte redação. Artigo 16. O Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente é composto de 5 membros,
escolhidos pelo voto facultativo e secreto dos cidadãos estauçuenses, regularmente inscritos perante a Justiça Eleitoral, para um mandato de 4 anos, permitidas reconduções por novos processos de escolha. Artigo 3º. O artigo 2º do PL 0223, na parte que altera o artigo 16 da Lei Municipal 564/2001, passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Os incisos do parágrafo 1º do artigo 16 da Lei Municipal 564/01 passam a ter a seguinte redação, suprindo-se o inciso 7, previsto na Lei Municipal 840 de 2013. Parágrafo 1º. Somente poderão concorrer à eleição do Conselho Tutelar os candidatos que preencherem, até o encerramento das inscrições, os seguintes requisitos, os quais serão verificados pelo CMDCA. 1. Reconhecida idoneidade moral. 2. Idade superior a 21 anos. 3. Residência no município há pelo menos 2 anos. 4. Não ter sofrido penalidade de perda do mandato de conselheiro tutelar no período vigente. 5. Possuir ensino médio completo. E 6. Ser eleito em dia com a Justiça Eleitoral. Artigo 4º. O parágrafo 2º do artigo 16 da Lei Municipal 564 passa a ter a seguinte redação, acrescido dos incisos 1 e 2. Parágrafo 2º. Após o encerramento das inscrições, o candidato do Conselho Tutelar deverão ainda possuir os seguintes requisitos nas datas previamente previstas no edital. 1. Aprovação mediante a obtenção de no mínimo 50% do total da prova objetiva, escrita a ser elaborada e aplicada pelo CMDCA, com participação e fiscalização ativa do Ministério Público e da Câmara de Vereadores. 2. Participar, salvo idônea comprovação de força maior do caso fortuito, com frequência de 50% em eventual pré-concurso promovido pelo CMDCA sobre a política de atendimento à criança e ao adolescente e sobre a Lei Federal 8.069 de 1990, a ser ofertado antes da prova escrita, constante no inciso 1 deste parágrafo. Artigo 5º. Esta emenda passa a vigorar a partir de sua aprovação em plenário, passando a integrar o corpo definitivo do projeto. Então, no dia 26 de janeiro de 2023, Fernando Roberto da Costa, vereador. Justificativo. Senhora vereadora, senhores vereadores, a emenda ora apresentada a vossas excelências visa, a princípio, melhorar a redação do PL 0223, tendo em vista sucessivas emendas realizadas pela Lei Municipal 564/2001, bem como buscamos adequar a nossa lei municipal, pelo princípio da simetria, à lei federal. Dentre o que podemos apurar, após a edição da Lei 564/2001, em 12 de 4 de 2001, ela foi emendada pela Lei Municipal 659/2005, em 14 de 9 de 2005, pela Lei Federal, pela Lei Municipal 582/2011, de 10 de 8 de 2011, pela Lei 831/2013, de 26 de 6 de 2013, e pela Lei 840 de 2013, de 14 de agosto de 2013. Essas sucessivas emendas transformaram a referida lei em uma verdadeira colcha de retalhos, e sua melhor compreensão somente ocorre da análise simultânea de todas as supracitadas leis, pois em cada uma delas existem dispositivos não revogados. Exemplo claro é que o dispositivo que trata do valor do subsídio, no artigo 50, não é mais um parágrafo único, mas um parágrafo primeiro, já que o artigo 50 possui 4 parágrafos por força da Lei 782 de 2011, o que acresceu o artigo, os parágrafos 1º, 2º e 3º, os quais, em meu sentir, não foram revogados tácita ou expressadamente. O artigo 16 e seus parágrafos e incisos, por sua vez, também sofreram diversas alterações. Por este motivo, esta emenda enxuga alguns textos desnecessários e melhora a participação popular no tocante às candidaturas, bem como incentiva a participação do Ministério Público e da própria Câmara Municipal no processo de fiscalização do certame. Separando os requisitos do parágrafo 1º daquele exigidos no parágrafo 2º do artigo 16, eis que, quanto àqueles, sua demonstração de atendimento deve ocorrer até o momento da inscrição e estes após a realização dessas, mas em data prevista do edital. Por fim, a Lei Federal 13.824, de 9 de maio de 2019, alterou o artigo 132 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, para dispor sobre a recondução dos conselheiros tutelares, alteração esta que deve também ser observada pelo município, razão pela qual entendemos a redação do artigo 16 da Lei Municipal 564 de 2001, cuja matéria
originalmente era tratada no artigo 23 da mesma lei, o que foi alterado pela Lei 831 de 2013. Como podem os nobres edis perceber, as alterações, embora sutis, possuem substância a propiciarem fluidez e tecnicidade ao corpo do projeto, a ser soberanamente apreciado pelos preclaros pares. Certo de vossa compreensão, peço a apreciação da emenda. Então, no dia 26 de janeiro de 2023, vereador Fernando Roberto da Costa. Parecer conjunto ao PL 0223. Matéria: Projeto de Lei 0223, Poder Executivo, relator vereador Seninha, trata de alterar a Lei Municipal 564/2001 e tem emenda 01 ao Projeto 02, de autoria do vereador Fernando Roberto da Costa. Também apto à apreciação pelo plenário. Relatório: o presente parecer tem por objetivo a análise legal do projeto da epígrafe, lido em plenário e encaminhado a essa comissão permanente para análise e deliberação, bem como a única emenda apresentada. O projeto 0223 e a emenda 0123 possuem redações claras e objetivas dentro das
Quero aqui agradecer todos que estão nos assistindo. Quero aqui convocar, né, os colegas vereadores para a próxima sessão extraordinária, dia 30, às 8h30 da manhã. Declaro encerrado a presente sessão, agradeço a presença de todos e obrigado, meu Deus.